Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos. Hoje iniciaremos um conteúdo novo, mas antes disso, procure um lugar calmo, bem arejado e silencioso. Tenha sempre perto de você o estojo contendo um lápis e borracha. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, livro de ciências e seu caderno, ok? Hoje nós iremos falar da harmonia das funções reprodutivas, né? Hormônios sexuais. Os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gonadas, testosterona nos testículos em indivíduos do gênero masculino e progesterona e estrogênio nos ovários em indivíduos do gênero feminino. Durante a infância, esses hormônios são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a puberdade, sendo responsável pelo aparecimento das características sexuais secundárias. Nos meninos, né? Entre 13 a 16 anos, é o surgimento de pelos pelo corpo, na face, nas axilas, nas regiões pubianas, aumento em tamanho do pênis, espessamentos nas cordas vocais e iniciação da espermatogênese. Nas meninas, entre 12 a 15 anos, é o surgimento de pelos pelo corpo, desenvolvimento da cintura pélvica, quadril e o desenvolvimento dos seios, início do ciclo menstrual e ovogênese. O hormônio folículo estimulante, o famoso FSH. O FSH é uma glicoproteína que regula o crescimento, desenvolvimento, puberdade, reprodução e secreção de hormônios. O FSH é secretado pela glândula pituitária anterior. Síntese e secreção. Primeiramente, a produção do FSH é estimulada pelo hormônio liberador das gonadotropinas ou hormônios liberador do hormônio luteinizantes na região pré-óptica do hipotálamo. Essa secreção normalmente ocorre aos pulsos, tanto de LH quanto de FSH. Quando o FSH se liga aos receptores das células de Sertoli e as células granulosas dos ovários, ele estimula elas produzirem inibina, estradiol e outras proteínas essenciais, a gametogênese. Na mulher, o FSH é responsável pelo crescimento e a maturação dos folículos ovarianos durante a ovogênese. Uma resposta positiva é exercida sobre o hipotálamo e sobre a pituitária durante a fase folicular do ciclo ovariano, resultando em um pico de LH e liberação de FSH, o que faz com que o folículo de Graafi se rompa e libere o óvulo, resultando na ovulação. A secreção de LH e FSH diminui durante a fase lútea. No homem, o FSH atua durante a espermatogênese. O FSH é utilizado em algumas técnicas de fertilização para induzir a ovulação. O sistema reprodutor, também conhecido como sistema genital, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. O sistema reprodutor masculino é responsável por garantir a produção do gameta masculino, que é o espermatozoide, e depositá-lo no interior do corpo da mulher. O sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo gametas femininos, que é o ovocito secundário, e também servindo de local para a fecundação e o desenvolvimento do bebê. Os sistemas reprodutores masculinos e femininos atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células que se unirão na fecundação e darão origem a um zigoto. Os gametas são produzidos nas chamadas gonadas, sendo os testículos as gonadas masculinas e os ovários as gonadas femininas. Os testículos produzem os espermatozoides, enquanto os ovários produzem os ovocitos secundários, chamados popularmente de óvulos. Aqui é o sistema do homem, né? Genital do homem.
reprodutor do homem, que é a bexiga, tem a vesícula seminal, o ducto diferente, a uretra, o pênis, os testículos e o epidídimo. E da mulher tem as tubas uterinas, o útero, a fímbria, os ovários, o endométrio, o colo do útero e a vagina. Sistema reprodutor feminino, que tem a cavidade abdominal, a coluna vertebral, o ovário, a tuba uterina, que leva o óvulo, o ovocito, vai pela tuba uterina para ela ser fecundada até chegar ao útero. Tem a bexiga, tem o reto, tem o ânus, tem o osso da pubis, tem o clítoris, os lábios menores, os lábios maiores, a uretra, a vagina e o ânus. O sistema reprodutor feminino ele servirá de local para a fecundação e também para o desenvolvimento do bebê, além de ser responsável pela produção dos gametas femininos e hormônios. Assim como no masculino, o sistema reprodutor feminino apresenta órgãos externos e internos. Os órgãos externos recebem a denominação geral de vulva e inclui os lábios maiores, os lábios menores, o clítoris e as aberturas da uretra e vagina. Já os órgãos internos incluem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina. Ovários, no corpo feminino, observa-se a presença de 2 ovários, os quais são responsáveis por produzir os gametas femininos. Nesses órgãos são produzidos também os hormônios estrogênio e progesterona, relacionado com a manutenção do ciclo menstrual, sendo o estrogênio relacionado também com o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. As tubas uterinas no corpo da mulher, observa-se a presença de 2 tubas uterinas, as quais apresentam uma extremidade que atravessa a parede do útero e a outra que se abre próximo do ovário e tem prolongamentos denominados de fímbrias. A fecundação ocorre geralmente nas regiões das tubas uterinas. O útero é um órgão muscular em forma de pera, no qual se desenvolve o bebê durante a gravidez. A parede do órgão é espessa e possui 3 camadas. As camadas mais espessas é chamado de miométrio e é formada por grande quantidade de fibras musculares lisas. A mais interna, chamada de endométrio, destaca-se por ser perdida durante a menstruação. O colo do útero, também chamado de cérvice, abre-se na vagina. A vagina é o canal elástico no qual o pênis é inserido durante a relação sexual e o espermatozoide é depositado. Esse canal é também por onde o bebê passa durante o parto normal. A vulva é a genitália externa feminina. Fazem parte da vulva os lábios maiores, os lábios menores e a abertura vaginal. A abertura da uretra e do clítoris. Esse último é formado por um tecido erétil e apresenta muitas terminações nervosas, sendo um local de grande sensibilidade. Sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino garante a produção dos espermatozoides e a transferência desses gametas para o corpo da fêmea. Ele é formado por órgãos externos e internos. O pênis e o saco escrotal são chamados órgãos reprodutivos externos do homem, enquanto os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes e os ductos ejaculatórios, a uretra, as vesículas seminais e a próstata e as glândulas bulborretrais são órgãos reprodutivos internos. Os testículos são as gonadas masculinas e estão localizadas dentro de um saco escrotal, também conhecido como escroto. Eles são formados por vários tubos enrolados, chamados de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides serão produzidos, além de produzir os gametas, e nos testículos que ocorre a produção da testosterona, hormônio relacionado, entre outras funções, com a diferenciação sexual e a espermatogênese.
O epidídimo, após sair dos túbulos seminíferos, os espermatozoides seguem para o epidídimo, formado por túbulos espiralados. Nesse local, os espermatozoides adquirem a maturidade e tornam-se móveis. O ducto deferente. No momento da ejaculação, os espermatozoides seguem do epidídimo para o ducto. Esse ducto encontra o ducto da vesícula seminal e passa a ser chamado de ducto ejaculatório, o qual se abre na uretra. A uretra é o ducto que se abre para o meio externo. Ela percorre todo o pênis e serve de local de passagem para o sêmen e para a urina, sendo, portanto, um canal comum ao sistema urinário e reprodutor. Vesículas seminais. No corpo masculino, observa-se a presença de 2 vesículas seminais, as quais formam secreções que compõem cerca de 60% do volume do sêmen. Essa secreção apresenta várias substâncias, incluindo frutose, que serve de fonte de energia para os espermatozoides. E a próstata secreta um fluido que também compõe o sêmen. Essa secreção contém enzimas anticoaguladoras e nutrientes para os espermatozoides. Glândulas bulborretrais. No corpo masculino, observa-se a presença de 2 glândulas bulborretrais. Elas são responsáveis por secretar um muco claro que neutraliza a uretra, retirando resíduos de urina que possa ali estar presente. E o pênis é o órgão responsável pela cópula. Ele é formado por tecido erétil que se enche de sangue no momento da excitação sexual. Além do tecido erétil, no pênis é possível observar a passagem da uretra, pela qual o sêmen passará durante a ejaculação. Ok, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, mas se vocês quiserem rever as nossas aulas, é só acessar www.escolapequenospassos.com.br. Lá vocês terão acesso a todo o nosso conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica. Lá diariamente é postada as atividades de vocês. E eu desejo a vocês um ótimo dia de estudos e até a próxima aula.